Ela começou cedo, muito cedo. Enquanto muita gente ainda estava à procura do que queria fazer, ela já estava a transformar a sua paixão em um negócio. Hoje, com apenas 18 anos, a Mafalda partilha a realidade de uma empreendedora jovem, os desafios, as dúvidas, o crescimento pessoal e a vontade gigante de construir algo dela. Neste episódio, do Empreender com Elas, falamos sobre começar sem ter tudo perfeito, sobre acreditar em nós quando ninguém vê o processo e sobre crescer como mulher e profissional ao mesmo tempo. Isto não é só uma conversa, é um mergulho real na mente de alguém que decidiu fazer diferente. Olá, Mafalda. Mafalda, quem eras tu antes de começares a empreender? Então, antes de eu começar a empreender, eu era apenas uma jovem que tinha muitos sonhos, não é? Lá está, eu sempre sonhei em. Não, ou melhor, o meu objetivo nunca foi trabalhar para alguém. Eu, desde pequena, desde os meus 14, 15 anos, a minha irmã já ouvia o que eu dizia: tu és tola. Toda a gente à minha volta dizia: tu és tola, tipo, és muito nova. Não penses assim, mas eu já pensava em trabalhar por minha conta, ter o meu negócio, ter o meu futuro, o meu objetivo, logo desde o início muito bem traçado. E pronto, a Mafalda, antes de ser empreendedora, a Mafalda, antes de ser o que é hoje, era apenas uma jovem muito sonhadora. Na escola nunca fui assim, digamos, era boa aluna, mas nunca fui muito dedicada. Não é? Eu andava assim um bocado a despaçarar, mas sempre tive muita certeza do meu futuro, daquilo que eu queria, aquilo que eu não queria, e isso foi certíssimo na minha vida. Olha, em que momento é que percebeste, pronto, já nos disseste mais ou menos, mas em que Sim. momento é que percebeste que não querias ter apenas um trabalho, mas construir algo teu? Pronto, lá está. Então foi por volta dos meus 15 anos. Eu aos meus 15 anos, foi mais ou menos aí, eu já sabia que eu não ia querer então ter só um trabalho convencional, trabalhar para alguém. E mesmo que isso implicasse trabalhar nesta área que eu estou, na área da estética, para alguém, o meu objetivo não era esse. Então, mas onde eu tive mesmo a certeza foi quando comecei a entrar para o secundário. Porque no 10º ano é o normal, é aulas normal, mas a partir do 12º tem o estágio. E no estágio foi aí que eu comecei a perceber que era mesmo isto que eu queria, a área da estética também, porque eu fui para um curso de massagem, mas eu não o sigo até hoje. Não gosto. Aquilo não é para mim. A massagem no início até na altura achei uma piada desgraçada. Eu assim, olha, aquilo vai ser engraçado, vamos estar ali a massajar as pessoas, e eu novinha, não é? Sim. Quando comecei, não, as energias, o facto de tocar numa pessoa, eu chegava a casa muito cansada, não dava. Então, no primeiro estágio, que tive contacto também, não com massagem, mas tratamentos estéticos com máquinas, radiofrequência, cavitação, redução de medidas, pedicures e também com unhas, que eu na altura sentava-me lá na mesa, em tempos vazios e bora, começava a fazer as minhas, fazia a da minha colega e foi aí que eu percebi que no segundo estágio eu tinha que ir para unhas, que era a minha única solução. E foi, só que inicialmente fui para um cabeleireiro que não deu certo, mas depois, agora deu e cá estamos. Olha, amor, tu começaste muito nova. Comecei Aliás, muito nova, nós sim. começamos muito novas. Sim. Como é que se lida com o facto de começar muito nova? É difícil. Lá está, eu comecei no estágio, não é? E as pessoas têm sempre aquele olhar de lado, como quem ela sabe o que é que está a fazer. E as pessoas têm muito isso, e mesmo depois de terminar o meu estágio, eu senti isso, que foi clientes novas que vinham, porque as que estavam já... Conheciam? Sim, elas acolheram como se fosse família, que já estivesse ali há muito tempo, e foi impecável. Mas clientes novas, elas meio que sentavam-se e ficavam de género: que idade é que tu tens? Que idade é que tu tens? O que é que vais fazer? O que é que estás a fazer? E tentavam muito puxar esse assunto e desdenhavam quando sabiam a minha idade. Quando eu de facto dizia: olha, tenho 18 anos, as pessoas ficavam. E na altura nem tinha 18 anos, tinha 17 ainda, não é? Que eu fiz em setembro do ano passado. Portanto, eles ficavam... e isso aconteceu muito. No início era um bocado frustrante, porque eu sabia aquilo que eu estava a fazer, eu era muito dedicada, sempre fui muito esforçada. E ver aquilo, ver aquelas reações, deixava-me um bocado de pé atrás. Eu pensava: será que eu não tenho postura suficiente para conseguir manter? Mas não era isso, era mesmo um problema das pessoas, porque hoje em dia isso já não acontece. O empreendedorismo e começares a trabalhar por conta própria mudou como tu te vias? Mudou, sim. Mudou também a forma como eu marco a presença, não é? Sim. Como eu me posiciono no dia a dia. A maneira como eu falo, a maneira como eu me visto, também eu importo muito com isso, porque assim, a minha imagem, eu podia andar de fato de treino todos os dias, ok, mas isso acho que vai transparecer aquilo que eu sou. E se eu pelo menos andar com... Eu gosto muito de me arranjar, portanto,
passo sempre essa boa imagem e acho que também comecei a ver diferenças no que as pessoas achavam sobre mim quando comecei-me a posicionar desta forma, porque lá está, no início eu trabalhava mais de fato de treino, roupa mais confortável, uma t-shirt, hoje em dia para mim é impensável sair de casa de fato de treino, umas sapatilhas, não, para mim não dá, tem que andar com o toque-toque e uma roupa bem vestida, para mim acho que sim. Olha, sentiste que tiveste que fazer essa transição também devido à idade e à imagem que querias passar? Também, sim. Também por mim, porque eu também queria passar uma outra Sim. imagem, queria me sentir também diferente e com muito mais madura, digamos assim. Apesar de eu já o ser, que eu considero-me bastante madura para a idade que tenho, mas a roupa também dava-me aquele tchará e a maneira como eu me posicionava também era muito importante. Sim, normalmente é um padrão. Sim, Com as meninas que nós recebemos, que começam mais jovens, nós somos obrigadas a mudar certas coisas, que Sim. se calhar pessoas que começam um bocadinho com mais idade não têm essa necessidade. essa necessidade, exatamente. Para nos... Sim, porque elas já sim. têm a idade, ou seja, não precisam de se posicionar, Sim. qualquer pessoa vai, sim. Vai entender que elas percebem. Agora Exatamente. nós começando com 18, 17, 20, Já é um é bocado complicado, mais sim, as pessoas não aceitam tão fácil. Sentes que hoje tens mais voz? Sinto, sim. Hoje sei que, lá está, se houver aquela cliente chata, porque existe aquela cliente picuinhas que vem mesmo só para nos destabilizar, eu sei que eu hoje não consigo que isso me afete. Portanto, consigo colocar ali um ponto, uma trava, em que a cliente me vai respeitar, sem faltar ao respeito à cliente também, claro, mas sinto que a minha voz hoje em dia tem muito mais poder, óbvio. Qual é a versão da Mafalda que estás a tentar construir? Então, a versão que eu estou a tentar construir é aquela que já está a nascer agora, não é? Que é uma Mafalda empoderada, uma Mafalda bem madura, uma Mafalda consciente daquilo que faz e pronto, bem focada no trabalho, bem focada naquilo que quer e pronto, e afastar aquilo que não quer. A gente tem sempre que desviar o caminho, o pior caminho, que isso está sempre ao nosso lado. É quase como um diabo aqui ao falar ao nosso ouvido. Não. Olha, achas que existe uma diferença entre fazer unhas, ou estar no mercado de unhas, e construir uma autoridade no mercado? Ou uma identidade própria? Sim, porque isso a minha maior dificuldade hoje em dia é mesmo essa, porque assim, uma coisa é fazer unhas e publicar, outra coisa é criar uma imagem e as pessoas saberem quem tu és, não é? Porque hoje é o que mais procuram, é um perfil bem mais presente, bem mais ativo, alguém bem mais presente dos seguidores, clientes, e isso atrai muito. Um perfil que hoje em dia só tenha fotos e meros vídeos de TikTok, coisas assim, não atrai tanto. Uma pessoa que tenha só stories de vez em quando, que meta uma foto do antes e depois de vez em quando desaparece e volta a aparecer, não cativa. E eu vejo muito isso e também sinto isso comigo. Portanto, fazer unhas e ter a imagem são coisas totalmente diferentes e o que eu quero é mesmo ter a minha imagem. Sim, porque eu não me vejo a fazer unhas para sempre. Sim. Talvez esta não seja a minha área do futuro, não é mesmo o que eu quero. Sentes que cresceste mais nos últimos meses do que em anos? Sim, sem dúvida. É assim, eu fui sempre evoluindo desde muito cedo, ou seja, desde muito cedo que eu dei um passo muito grande, só que cheguei a certa altura em que tinha muito na mente também. Temos ali muitas regras, muitos pontos ainda a ser desenvolvidos, então eu sinto que hoje em dia eu estou 1000 vezes melhor e sim, e cada vez mais, não é? Cada vez mais, a gente vai sempre progredindo e é o que eu mais quero. Olha, qual foi o momento que mais duvidaste de ti? Então, o momento em que eu mais duvidei de mim foi no estágio, eu acho, sim. Tanto é que eu tinha muito a mania de pedir à Vanessa, a minha colega, uma validação. Eu dizia-lhe, fazia umas unhas e dizia-lhe congratulations, como quem dás-me os parabéns, porque eu precisava de ouvir aquilo, precisava que ela me dissesse sim, e eu ficava mesmo muito magoada quando ela não me o dizia. Só que eu com o tempo fui aprendendo que quando está bem ninguém diz. Sim. Quando está errado a pessoa diz para corrigir, para fazer melhor, para fazer assim. Mas quando está certo não, e a gente não pode estar à espera que as pessoas digam constantemente olha, fizeste bem, olha, fizeste bem, e isso me acaba muito. E também quando me coletei. Os primeiros meses foi complicado, porque nós não temos uma carteira de clientes fixa logo assim e criar logo desde o início e é difícil, ou seja, a gente temos a nossa meta, temos a nossa renda, e nós temos que alcançar isso.
E é óbvio que pelo meio existem gastos, existem muitas outras coisas e depois chega uma altura em que a gente pensa, será que isto seria o ideal? Porque nós temos trabalhos em que ao final do mês aquele dinheiro é certo. certinho. Portanto, tu tens a certeza que chegas ao final do mês tens aquilo. E nestas áreas tu não tens essa certeza. Tanto podes chegar ao mês com 1000, como com 3000, como só com 500. Depende muito e pronto, e uma pessoa pensa e tu olhas e dizes, será que vale a pena eu agora estar a passar por estas mágoas, assim? Mas vale porque o tempo, ao longo do tempo tudo vai, sim, o tempo diz tudo, Encaixando. sim, tudo vai. Tudo que é no nosso bem. Tudo que é nosso bem, eu também tenho muito essa mentalidade e acho que sim. E quando a gente se dedica, que tu és uma rapariga muito dedicada, Sim, bastante. as coisas vêm. Sim, as coisas vêm. E é não Com o desistir. tempo. É não desistir, porque eu tenho muito isso em mente, que é, a gente quer muito uma coisa, mas a certa altura acabamos por desistir. E é aí que muita gente erra, porque muita gente diz, eu não consegui. És tola, não vais conseguir também porque eu não consegui. E tu perguntas, porquê é que tu não conseguiste? Estás nisso hoje? Não, desisti. Se calhar o conseguir dela era só mais um mês. Sim, mais um 2 mês, quem meses. sabe um ano, até Sim. porque nisto a gente tem muito que ir. O foco é mesmo não desistir. Não desistir e trabalhar com muita consistência, porque é assim, também só não desistir e manter-se. Também não. Não, é óbvio que há meses em que a gente tem mais ideias, há meses em que a gente tem menos, mas é consistência, é tu fazeres, ok, que hoje até fazes menos, hoje até nem te apetece fazer nada. Mas para a semana até te dá assim um pico de ideias e tu... mais que aquilo que... Bora lá. E é o que me está a acontecer. A semana passada, por acaso, até tive assim um coisa de... Nem sei o que é de publicar, não sei. Mas depois vem assim logo um up e a gente melhora logo. Mas a vida de empreendedora e a realidade das empreendedoras é mesmo assim. É mesmo assim. Quem não quer uma vida de altos e baixos, Sim, não é o local ideal, exatamente. Quem não está preparado para sair da zona de conforto, porque isto trabalha muito isso, é sair da zona de conforto. Tanto nas redes como no dia a dia, é mesmo sair da zona de conforto, que é o que muita gente não consegue. E por isso é que também nem toda a gente consegue alcançar. Mantém o empreendedorismo. Olha, tu confidencializaste que eras muito dedicada no início. Sim. Ou conta-nos um bocadinho como é que foi o teu início. O meu início, lá está, no estágio também, e no meu segundo estágio, já com a Vanessa. Eu sempre fui aquele tipo de rapariga que é assim, tu dizes-me para fazer, falas-me, olha, pintar cabelo, cortar cabelo. Eu não sei, mas se tu me ensinares, eu a seguir sou capaz de reproduzir aquilo que tu fizeste e aprendo. Aprendo mesmo, eu vejo, observo mesmo tudo ao detalhe e faço igual. É óbvio que a técnica é uma coisa que eu não tenho logo de início e isso vai se aperfeiçoando. Mas quanto ao aprender eu sempre quis e sempre fui muito dedicada e muito esforçada em aprender. Então eu olhava para ela, via ela a fazer as unhas, eu já tinha muita ideia daquilo que eram unhas de gel, verniz gel, a área das unhas, pedicure, pronto. Então eu só tinha que aperfeiçoar as minhas técnicas e fui olhar para ela, fui a ver, foi com as explicações dela também que eu fui melhorando e até hoje a minha evolução é notória mesmo, é muito grande. E pronto, eu dediquei-me muito através daí. Ela também tinha muito aquele medo do género, fogo. Eu vou-lhe dizer as coisas, daqui a bocado já não vais estar a saber, que é o que mais acontece, é muita gente... Na lua, no caso eu sou novinha, pronto, está a estagiar, vai estar na lua, não vai prestar atenção nenhuma. E era exatamente o contrário, e ela até hoje diz, eu ficava chocada, porque tu dizias-me, não, entendi, agora vou fazer. E eu pensava, não, pronto, daqui a bocado vai-me dizer como é que era. E não acontecia, isso não acontecia, eu de facto sabia e fui melhorando. E melhorando também a minha autoestima, também a minha confiança. E isso também acabou por, sim, mostrou-se muito na minha dedicação hoje. Houve algum momento em que só tu acreditavas que ia dar certo? É assim, em que só eu acreditava não, porque lá está, tipo, sempre ela que acreditou. Sim. E ela foi a minha mais-valia para eu subir para a frente e ganhar garra e andar. Mas, tirando ela, se ela não existisse, sim. Acho que até pouco tempo atrás eu era a única que acreditava. Tirando o meu pai também, que o meu pai, já quando eu precisei tirar a formação, foi o primeiro que sempre esteve lá e deu o peito à bala, eu estou cá para te ajudar e a gente vai seguir isso. Mas, tirando ele, acho que até hoje, se calhar sou a única pessoa que acredita. Eu, ela e o meu pai, sim. Somos as únicas pessoas que acreditam.
Sim, a minha mãe assim não tem muita noção, porque lá está, elas acham que é preciso ter logo uma carteira de clientes para tu te manteres. Mas isso constrói-te ao longo do tempo, sim. Olha, o que é que custa mais no início? A falta de clientes ou a luta mental? Eu acho que é mesmo uma mistura um bocado das duas. É que eu, se quiser responder essa pergunta, é mesmo das duas partes, mas mais da falta de clientes, porque a falta de clientes leva-te à exaustão mental, que é os clientes não vêm, os clientes não te procuram, tu não tens uma carteira de clientes como devias ter. E porquê que isto acontece? Porquê que as outras pessoas até têm mais... Até trabalham pior do que eu, digamos assim, trabalhos que não têm tantos bons resultados, porque é que até têm... E isso leva à exaustão mental, ou seja, foi um conjunto de coisas. E depois lá está, o facto de tu chegares ao final do mês quereres ter X dinheiro e não teres porque não... foi muito exaustivo no início. Olha, alguma vez sentiste que não eras boa o suficiente para a tua área? Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que eu nunca olhei e disse, não, isto não é para mim, eu não consigo. Eu sempre olhei para aquilo que eu fazia e disse, ok, eu não faço como devia fazer, mas eu tenho muitas pernas para andar. Tenho mesmo muito jeito e eu sei que com a minha dedicação, com a minha evolução, eu vou chegar onde eu quero. E, portanto, eu acho que eu nunca tive medo de... Eu nunca olhei e disse, não, eu não vou conseguir, isto não vai dar para mim, se calhar outra coisa, outra área. Não, o que eu olho e digo é, eu gosto disto, acho que consigo evoluir nisto até certa altura, mas a partir de certa altura isto já não é para mim. Posso conciliar, tal como tu também fazes unhas e tal. Sim. Aposto que inicialmente também conseguias conciliar uma coisa com a outra, mas hoje em dia a tua paixão é cabelos. Sim. E pronto. Eu também tenho outras paixões pelo meio, mas as unhas também é uma delas e vai-se manter até eu conseguir ser muito boa, estar realizada naquilo que faço. Sim. Como é que é viver entre o medo de falhar, mas a vontade de vencer? Eu acho que eu não tenho medo de falhar. Eu tenho medo de demorar até conseguir vencer. Ou seja, viver às vezes nesta pressão constante do quando e quanto mais tempo é que eu vou. Porque eu acho que eu não tenho medo de falhar porque eu sei que eu não vou falhar. Acho que é mais isso. Eu sei que eu não vou falhar. Se eu tiver este propósito para ser empreendedora, porque hoje em dia, no meio que estamos, as pessoas da minha idade preferem um trabalho que seja fixo, ou seja, tu tens aquilo ao final do mês, estás certa, estás segura. E no caso, eu não quero isso e sempre soube que eu não queria isso e o meu propósito era muito mais do que passar por um mero trabalho e ser apenas uma mera funcionária. Eu quero ser mesmo reconhecida, portanto eu não tenho medo de falhar, eu não vou falhar. Eu vou fazer de tudo para vencer e, se Deus quiser, estamos lá. Olha, existe solidão no empreendedorismo feminino? Existe, sim. Existe também muito com as amizades, porque aquilo que a gente esperava de termos os nossos amigos a apoiar-nos, a gente não tem. A gente não tem. Ser os primeiros já não vi. É isso. Quando a gente precisa de um modelo, os nossos clientes são capazes de nos virar mais nossos amigos do que propriamente os nossos amigos. E há muito isso. Há a solidão. Porque tu começas a entrar num mundo onde tu focas-te naquilo, o teu objetivo é o outro e muitas outras pessoas também não acompanham essa tua evolução, também não te estão lá para te apoiar, não apoiam, portanto tu acabas por ficar muito sozinha e só com o passar do tempo é que vais desenvolvendo amizades e criando a tua... tirando da tua própria solidão, sim, digamos assim. Porque acredito muito que muita gente não entenda. Sim. Porque estar no empreendedorismo não é fácil, como as pessoas acham. Elas têm o trabalho delas, 8 horas, das 8 às 5. Exatamente. E nós muitas vezes não. Nós podemos tanto entrar como às 3 e sair à meia-noite, ou até nem vir, ou até é muito regular, sim. Então, se a pessoa não estiver no mesmo núcleo que nós, sim, acaba por não compreender. Acabam por reduzir, na nossa idade principalmente, acaba por reduzir saídas, sim. jantares. Conversas. Depois as nossas conversas já não são propriamente já não encaixam, as mesmas. Sim. Então nós depois acabamos por criar amizades com pessoas que estejam no mesmo núcleo que nós, que nos vão se calhar até agregar um bocadinho mais. Sim. Não quer dizer que a gente abandona os outros, mas o mais normal é sim, isso, mas o se a pessoa não acontece. Vem até nós, não acaba por não vir até nós, consumir dos nossos produtos, do serviço que nós fazemos, sim, não tens tempo. Não tens. O tempo é muito reduzido. Não tens. Eu vejo aqui a
as horas que eu passo com as minhas colegas muitas vezes é cá dentro. É cá dentro, pois, exatamente. E depois também chega a uma certa altura em que tu, pelo menos eu falo por mim, a mágoa também vem, aquela, não digo mágoa, mas aquele sentimento de que não acreditam em mim, porque eu acho que quando um amigo Não bem. acredita, sim, quando um amigo acredita, quando um amigo apoia, ele faz e está lá e está presente, se não for de uma coisa com um serviço, porque às vezes também pode não ter condições precisar, para, eu nem preciso, exato, pode ser um homem, não precisa de unhas, não é? Não pode ser um homem, não precisa de fazer umas madeixas, mas só o facto de estar lá e apoiar e fazer-se presente já significa muito. E o que acontece muito nesta área é que as pessoas não se fazem presentes e ignoram mesmo. E às vezes não percebem, mas apoiar nem sempre é vir cá ou ter a palavra amiga às vezes, porque até não entendem. Um like, Uma partilha, publicação. exato, isso é super importante, uma partilha é o que mais as pessoas, porque as pessoas às vezes esquecem-se disso, que é muito importante e nestes negócios em que agora funciona tudo através das redes sociais, as pessoas esquecem-se que se calhar às vezes é um ato, um gesto de amor super especial. E pronto, e a gente acaba por ficar sem essas amizades que para nós até eram importantes e que jamais seria possível a gente ficar sem aquelas amizades, mas entrando nesta altura a gente olha e diz, se calhar aquilo não é tão importante como eu achava. E depois é o facto de nós, que estamos deste lado, não percebermos porque é que custa tanto fazer isso a nós. Sim. Mas não custa, por exemplo, republicar a foto do Cristiano Ronaldo, da Virgínia, Pois é isso, não é? porque, e eu falo se calhar mais na parte dos homens, porque os homens têm muito aquela, que não vão publicar uma foto de um cabelo de mulher e uma das unhas, acho que, mas hoje em dia isso já passou, já não estamos em 2020, Não. Acho que em 2026 cada vez mais há essa abertura, sim. A pressão para parecer forte existe? Existe, sim, existe. A gente tem sempre que manter, assim, para com o outro, a gente tem sempre que manter essa postura de que está tudo bem, está tudo a correr maravilhosamente bem, não há nada a correr mal e sim. E também porque eu acho que se a gente levar os nossos problemas e colocamos na transparência de que estamos mal ou estamos um bocado desiludidos com o nosso caminho profissional ou até pessoal, isso vai se refletir também no nosso atendimento, naquilo que a cliente vai achar sobre nós, na energia que flui ali no meio e o cliente acaba por não vir. Portanto, a gente é sempre guardar. Quanto mais dermos importância, não é não dar importância, mas quanto mais falarmos em voz alta, parece que o problema também se torna maior. Maior, sim. Temos que focar um bocadinho mais na resolução do problema. Eu penso muito nisso dos problemas, para mim não é um problema, porque se há solução não é um problema, não é? Porque é assim, tudo se resolve hoje em dia e eu acho que não é em bater cabeça, ou seja, eu tenho aquilo para resolver, aquilo não está a correr bem e andar constantemente numa ansiedade não vai resolver e vai piorar. A tendência é essa, vai acrescentar até mais problemas, porque o problema era só um, mas agora já são dois porque eu também tenho ansiedade. Já é o problema e a minha ansiedade, e com isso vai juntando mais, e aquilo vai ser uma bola de neve e dificilmente a bola de neve se vai derreter. Então, pronto, eu acho que é muito mais fácil a gente só focar naquilo que é importante e começar a ver o problema por pontos. Ou seja, o problema é este, isto aqui é importante, aquilo, há solução, o que é que a gente faz? E ir por pontos e resolvê-lo, porque agora massacrar e bater tecla no problema não nos vai trazer nem felicidade, nem solução. Assim, calma, gente, a gente chora, a gente bate, mas é um dia, à noite, ou outro dia, já estamos à procura da solução. E eu sempre assim, quanto mais resiliente nós formos, quanto mais rápido que tentarmos combater e perceber, olhar com olhos de ver para o problema, mais rápido ele soluciona-se. Também, é isso. Eu considero muito resiliente, porque assim, em várias fases da minha vida, apesar de ser nova, já tive aquelas fases em que eu sofri muito, digamos assim. Mas eu nunca fiquei naquela de, pronto, sou uma coitada, isto acontece-me constantemente. Não, eu levantei-me sempre sempre melhor que a última. Portanto, eu fui sempre melhor e levantei-me sempre com muita mais garra e uma outra mafalda. Portanto, eu, pegando naquilo de choro um dia, sempre desde nova, que eu sempre disse, eu quando começar a tatuar, eu tenho que tatuar uma frase, que é a minha, que é eu choro um dia, não dois. Choro um dia, não dois. Ok, este dia estou muito mal, mas amanhã toca andar, levanta-te, menina acorda, tens que trabalhar, fazer alguma coisa. Coisinha da vida. Mas
É verdade, nós muitas vezes focamos só ali no problema, focamos. E esquecemos do resto. E a solução não vem porque nós não olhamos para Sim, não ficamos, com olhos de nem ver. pensamos se há solução. A gente nem vê que há solução, a gente só vê o problema à frente e do problema mais outros a seguir. Portanto, sim. Já choraste por causa do teu negócio? Já, tantas vezes. Lá está, é mesmo por causa das clientes, de não andar, que demora. Sim. Até certa altura tu não entendes. Melhor, acho que tu nunca chegas a entender por completo que demora. Tu tens essa noção e há dias em que até entendes mais e compreendes mais, há outros dias em que estás mais em baixo e até nem entendes tão bem. Mas isso é sempre, eu acho que a tristeza que mais nos dá é mesmo não ver as coisas fluir tão rápido como a gente queria. Mas no final, pronto, a gente enxuga as lágrimas e bora, que a gente não pode desistir. Por isso é que eu acho muito importante termos mesmo amigos que estejam, não digo na mesma área, mas a empreender também. Sim. Porque tu vais chorar no ombro de alguém que não está nesta área, vai dizer que é uma pascácia. Sim, olha esta, já construiu o salão, já não sei o quê, agora é que está a chorar porque não tem clientes. Pois, exato, e é muito isso. E não é que a gente não tenha, muitas vezes temos, mas não é o... Não é o suficiente, tipo, a gente tem clientes, óbvio, mas não é aquilo que a gente quer para o dia-a-dia, não é aquilo que a gente quer ao final do mês, para o final do ano, a gente quer mais. E eu acho que nesta área, o problema, também é um bocado o problema, é querer mais. Só que também, por outro lado, isso não é um problema, porque querer mais nunca é demais. Nunca é demais. Vai ser... É doloroso os primeiros tempos. Sim, bastante. Mas depois é tão gratificante quando tu vês que já não tens essa dor de cabeça. Sim. Já... Sentes-te realizada, ou seja, tu olhas para trás... Não é que tenhas atingido o teu objetivo, porque o nosso objetivo a gente atinge e depois... Sobe sempre, exato. Nunca estamos satisfeitos. Mas no início é cansativo, é frustrante, mas depois é muito bom. É muito bom, se te sentes realizada, porque tu olhas para trás e dizes, tipo, há um ano eu estava ali a chorar. Eu estou exatamente onde eu queria estar há um ano e isso reflete também muito em mim hoje, porque o ano passado, vai fazer agora um ano, eu queria estar exatamente onde eu estou e a fazer aquilo que eu estou, porque eu nem sequer comecei com um trabalho convencional, eu lancei-me logo assim. Como eu. Também tive muita sorte, é óbvio, tive muita ajuda, mas olhando para trás e ver que... e a persistência. Sim. Porque imagina, se a gente vai desistir na hora que está a chorar, não vamos sorrir depois, não vamos ter esta fase boa. Lá está, eu podia ter terminado o meu estágio e só até tentar uma vez ou outra, porque eu sabia que eu queria tentar, mas não dava, no início não deu, como é óbvio. Deu, mas deu muito ali à rasca. Mas lá está, eu podia ter desistido, olha, não, prefiro, nem que seja trabalhar para um salão, trabalhar à comissão. Sim, mas não, isso não era para mim. Eu sabia que se eu fizesse isso ia estar a perder muita coisa, ia deitar muita coisa ao lixo. Achas que romantizam demais o empreendedorismo? É muito. Sim, porque, é assim, depende, porque há muita gente que romantiza sim, mas há outras pessoas que já começam a mostrar a realidade. E a mostrar que, de facto, esta área, esta vida de empreendedora não é fácil. Porque tu, nas tuas férias, não tens férias. Porque tu, nas tuas férias, tens agora uma semana, vamos supor, tens agora uma semana. E tu até podias ir a algum lado, tirar o teu tempo, mas não, tu vais estar a criar conteúdo, a pensar naquilo que fazer, uma formação, aprender coisas novas, tudo menos descansar. Portanto, eu acho que romantizam, agora, quer dizer, romantizam e não romantizam, não é? Romantizam, eu acho que o facto de dar tudo certo, mas não o facto de que é fácil. Que é fácil, acho que há muita gente, e já é muito notório que não é nada fácil. E as coisas cada vez têm tendência a ser um pouco mais difícil. Mas no facto de que a gente tem que estar sempre com muito trabalho, isso é. Hoje vemos muitos resultados nas redes sociais, principalmente. Sim. Mas quase ninguém mostra a luta por trás. O que é que sentes que as pessoas não imaginam sobre esta fase? O que é que eu sinto que as pessoas não imaginam? Então, vamos supor, nesta fase, eu sinto que é muito... Perdi-me na pergunta. Espera aí, deixa a menina passar, depois continua. Que ela vai ali para o gabinete. Ai, não, Amor!
Perdi mesmo na pergunta. É que eu Pronto, comecei eu a vou ouvir dizer os a barulhos. pergunta, mas antes da gente começar a gravar. Ok, sim. É que hoje vemos muitos resultados nas redes sociais. Uhum. Sim! Podes ser, amor. A gente parou um bocadinho a gravação para tu passares. Bom dia. Opa. Hoje vemos muitos resultados nas redes sociais, mas quase ninguém mostra a luta por detrás. Por trás, ok, sim. O que é que achas que as pessoas não imaginam sobre isso? Pronto, Mas então. agora vou perguntar outra vez. Vamos lá. 1, 2, 3. Hoje vemos muitos resultados nas redes sociais, mas há lutas que ninguém imagina por Sim. trás. O que é que achas que as pessoas não imaginam que está por trás do nosso dia-a-dia? Eu acho que as pessoas não imaginam o quanto a gente demora para construir a nossa imagem, para sermos conhecidas. Porque, lá está, hoje em dia as pessoas que mais vendem, digamos assim, são as pessoas que têm já uma imagem criada, as pessoas sabem quem é. Eu dou até um exemplo, a Marta Paixão, toda a gente conhece. Sou muito fã, aprecio muito o caminho que ela fez. E é, por exemplo, um caminho que eu gostava de seguir, uma imagem que eu gostava de ter, não na área das pestanas, mas nesta área da estética e a postura que ela tem, a presença que ela marca, não é? E eu acho que as pessoas não imaginam o quão tempo demora a chegar aí. Porque, de facto, para criares uma imagem demora, não é só teres uma conta e até teres bastantes clientes que as pessoas sabem ali no outro país quem tu és. É assim, também muita gente não sabe porque muita gente já chega até nós quando a gente já tem essa imagem criada. Sim, poucos também. são os que estão connosco Desde ao o início, longo, sim. desde o início. Então é muito difícil as pessoas perceberem. Parece que tudo já surgiu. Já surgiu, sim, as nasceu pessoas já... assim. Lá está, e eu acho que é isso que também vai muito ao encontro daquilo que eu estava a dizer, que as pessoas hoje em dia procuram quem já tem essa imagem criada. E até tu teres essa imagem criada ainda demora. Ainda demora porque também tens de criar confiança contigo mesma, que é para gravar os vídeos, para seres muito mais tranquila, muito mais à vontade. E isso ainda leva o seu tempo e demora e é complicado. Como é que lidas com a comparação nas redes sociais? Porque existe. Sim, existe muita. Já lidei pior. Acho que hoje em dia não lido, é mesmo isso. Eu hoje em dia não lido, nem me comparo. É óbvio que há dias ou outros que a gente olha e diz tipo. E a gente olha ao perfil, assim. a gente olha ao perfil e diz: eu também devia fazer vídeos assim, devia fazer publicações assim. Mas eu acho que hoje em dia já não me comparo tanto, porque isso estava-me a atrasar. Quanto mais eu me comparava, mais eu me atrasava e pior eu me sentia, mais problemas existiam e era terrível. Não podia ser, então eu tive que colocar um travão em mim, colocar um travão na minha mente e dizer: não, tu não tens de te comparar porque estás a começar, estás-te a comparar com pessoas que não há comparação sequer possível, estás-te a comparar com trabalhos que não têm o que te comparar, estás a comparar com pessoas que usam materiais diferentes dos teus, coisas diferentes, objetivos diferentes, porque existem perfis em que, por exemplo, na minha área, procuram um nicho de pessoas unhas muito mais elaboradas. Eu, por exemplo, o meu nicho de clientes é mais unhas mais simples, coisas muito, como eu tenho as minhas, tudo muito mais simples, mais cor básica. Então eu não posso estar a comparar o meu perfil com o perfil do outro, sendo que o nicho de pessoas, aquilo que as pessoas querem transmitir é totalmente diferente. Portanto, sim. O que é que ninguém vê na tua rotina do dia-a-dia? Ninguém vê quase nada, na verdade, porque eu preciso mesmo começar a criar a minha imagem. É isso que falta em mim, é esse o meu problema. Esse é o único meu problema, dos únicos, no meu trabalho, que é eu não me posiciono. Eu mantenho aquelas páginas convencionais de 2015. Vai ser a partir de hoje, porque vieste cá para te posicionar. Então, a partir de hoje, exatamente, a partir vamos de hoje, ver um perfil todo diferente. Sim, é isso que eu quero e também foi um avançar para mim. Eu também comecei a olhar para isto do podcast como uma nova oportunidade e uma maneira de eu começar a progredir para a frente, ou seja, avançar, perder o medo, andar. Eu nunca fui de estar a falar, nunca fiz stories a falar, por exemplo, vídeos a falar, apesar de ser uma coisa que eu quero muito, que eu acho muita piada aquilo. Então é uma forma de eu também começar e ganhar a coragem e ter essa alavanca, digamos assim. Olha, achas que as mulheres sentem necessidade constante de procurar valor? Sim, eu acho que sim. Sim e não, também tem um bocado das duas partes. A gente sente sim, ainda mais na nossa área, acho que é isso. Porque eu na minha área pessoal... procuram-nos também muito para se valorizarem para se valorizarem, serem vistas, bem vistas, sentirem-se bem. Exato, ou seja, a gente também tem que transmitir isso. Eu acho que a gente também acaba por ser uma inspiração para o outro. Tanto nas unhas como até cabelo, as pessoas olham, ai, tens cabelo tão bonito, tipo, eu também quero, e querem ficar assim, querem ter a nossa postura, querem... E eu vejo muito, há muita gente que olha,
pessoas do meu dia-a-dia, não digo no trabalho, mas pessoas do meu dia-a-dia apreciam muito a forma como eu me visto, a forma como eu me falo, e isso também acaba por transmitir, e acaba por ser já uma autovalidação para nós, ou seja, a gente já acaba por se sentir, Calma lá. ok, está tudo bem, a gente até está bem, portanto, a validação é muito nisso. No meu local de trabalho já senti, lá está, já senti aquela necessidade da validação, hoje não sinto mais, hoje eu valido o meu próprio trabalho, ou seja, eu olho, gosto. Se eu não gostar, a cliente gosta, antes era um problema, a cliente não gostava. Se eu não gostasse, Sim. eu ficava-me a sentir mal, a cliente podia adorar. Tu podias-me dizer assim, olha, eu adorei, mas eu não gostei. Eu ficava-me a sentir mal. Hoje em dia eu não me preocupo muito com isso. Se eu sei que está bem feito, se eu fiz tudo bem feito, não é porque não é uma decoração que eu não gosto, que não está bem feito, eu tinha muito esse problema. Portanto, a validação no trabalho, eu própria dou a validação, a cliente também gosta, é óbvio. Mas no dia-a-dia, é aquelas mini validações só para a gente saber que estamos no caminho certo, que está tudo bem, que estamos bem. Essas as clientes dão-nos também. Também, Muitas vezes sim. elas não sabem, mas ajudam-nos muito. Sim, também. Ai, está perfeito, está perfeito. lindo. É a gente isso. gosta de ouvir Muito bom, essas coisas. é muito bom, é gratificante. Olha, qual é que consideras o erro mais comum em pessoas da tua área? O erro mais comum, talvez o achar que as clientes aparecem do dia para a noite e que as coisas fluem. Sim. E depois também em algumas técnicas, óbvio. Na técnica em si, mas isso já vai sim. Sim. Muitas empreendedoras que estão a começar acham que não devem avançar porque não têm tudo pronto, não têm a melhor técnica, não têm o melhor material. O que é que tu dizes sobre isso? Comecem. Comecem, não percam tempo, porque é assim, o tempo já é pouco. A gente não sabe. Quando é que vai lá para o outro? Não é? O tempo já é pouco e cada minuto do dia é super importante para a gente fazer aquilo que quer. Porque é assim, eu não vou viver uma vida que daqui a 10 anos seja frustrada. Porque é seguro, é muito mais tranquilo para mim, relaxa-me mais saber que ao final do mês tenho tudo ali nos conformes, está tudo direitinho, do que não ter a certeza. Mas na verdade eu vou acabar, se eu manter esse registro de chegar ao final do mês, estou tranquila, estou segura. Isso traz-me conforto. Mas daqui a 10 anos eu não vou estar confortável, vou ser frustrada porque eu não segui aquilo que eu quis. Não cheguei onde queria, porque eu não me vejo a receber para trabalhar contas, ou seja, a gente trabalha para gastar, é isso, é trabalhar para pagar contas. E para mim isso não faz sentido. Tu matas-te a trabalhar, depois pagas as contas, às vezes nem sobra para comprar o que seja para ti, só compras no Natal, que é quando recebes o subsídio de Natal. E mesmo assim é uma coisinha pequenina, que o resto vai tudo para as prendas. E eu não quero isso. Portanto, eu acho que para quem quer começar, é mesmo... Para quem tem medo, é começar. É deixar o medo de lado, porque o medo vai sempre existir. A dúvida existe sempre. Existem sempre também problemas pelo meio, diversos buracos, digamos assim, mas são buracos pequenos, a gente é só saltar o buraco, a gente não cai ao buraco, é passar pelo lado ou passar por cima. Até porque eu acredito muito, no momento que a gente estiver confortáveis, é hora de saltar fora. É hora de saltar fora, exatamente. Ou é hora de avançares para outro nível no teu negócio. A zona de conforto não te leva lá nenhum. Não leva. E isso eu já notei isso. Vais chegar lá, não vai aumentar a faturação, não vai aumentar clientes, não vai aumentar nada, estás lá. Tu não aumentas. O teu desejo pela vida não aumenta. E é isso que eu acho que esta área nos traz uma coisa de bom, é que a gente tem sempre muita vontade de viver, muita vontade de fazer, muita vontade de tudo. E as pessoas que normalmente têm um trabalho muito convencional já não têm, porque já levantar para ir trabalhar é aquela coisa do mais um dia, aturar aquelas pessoas, aquele patrão, E nós não temos esse... A gente levanta-se com vontade demais e olha, espero bem que hoje venham mais 3 clientes, me apareçam à porta, isto é que vai ser... E que batam, e a gente atende. Não, Sim. mas o que se ouve muito por aí, é verdade, é se tu trabalhas naquilo que tu gostas, nunca vais trabalhar. Realizada, assim. Tu nunca vais trabalhar, é isso. E lá está, é que muito custe, o que muito custa isto, não é? Tipo, que muito custe o que tu tens, que muito te custe o que está à volta para tu conseguires almejar. O teu sonho ninguém pode fazer por ti. Ninguém, sim, acho que és mesmo tu. E as pessoas às vezes têm muito esse problema, que é esperar que as coisas caiam do céu, e as coisas não caem. Tipo, e também não é... Eu, por exemplo, eu ligo muito a energias, lei da atração, mas não é com um quadro da lei da atração que tu vais atrair, entendes? O quadro pode estar lá, mas se não o fizeres quadro nada... está lá, tu visualizas, tu queres, mas
se não o fizeres, se não saís da cama, Não tipo, vais fazer, não vai não acontecer. é olhar para o quadro o dia todo. Posso estar deitada na cama o dia todo, Todo a olhar para quadro. ele, a atrair, Ele não vem. vai, os clientes não vão aparecer, é óbvio. Olha, o que é que significa sucesso para ti nesta fase? Sucesso para mim significa, eu acho que é conseguir aquilo que eu já consegui, perder os meus medos, ter mais confiança. As clientes que estão comigo desde lá de eu ser estagiária, Até hoje que hora? chegarem a olhar para mim e dizerem: uau, tu evoluíste. Só o facto de eu estar no convívio com, às vezes estamos lá no salão, tem várias clientes, para 3 ou 4, estamos todas a conversar e só o facto de estarmos todas ali a rir e elas a rir comigo, isso para mim já é sucesso. Eu já me sinto super sucedida. Sim, só ter ali o meu espaço, chegar, abrir a porta, acender as luzes, colocar a barra, isso para mim já é um sucesso. Porque a Mafalda de há uns meses atrás, ou se calhar a Mafalda de há 2 anos atrás, 1 ano atrás, Não imaginava. jamais. Sabia que se calhar, ou melhor, sabia que era isto que queria, mas não que seria agora que iria conseguir. Portanto, tudo isso para mim já é uma grande vitória, a sério. Olha, tens medo do futuro ou entusiasmo? Tenho entusiasmo. Lá está, tenho muita vontade do futuro. Tenho mesmo muita garra para o futuro. está. Eu quero, eu se pudesse agarrar assim o futuro agora e puxá-lo para cá, eu puxava. Eu tenho mesmo. Eu quando falo de futuro, eu fico mesmo assim com uma ansiedade Energia, sim. boa, tipo, do género, vamos agarrar nisto tudo, vamos agarrar o que temos agora e fazer o futuro. Portanto, eu não tenho medo do futuro, eu só tenho vontade que ele chegue e de fazer acontecer. Qual foi o momento em que tu paraste, pensaste e disseste: eu consigo mesmo fazer isto? Afinal, foi mesmo para isto. Foi depois daqueles meses em que não. Foi nos inícios, os primeiros meses em que eu, depois de ter coletado e tudo mais, está tudo direitinho. Aqueles inícios não é como a gente espera que sejam assim tão rápidos, apesar de eu já ter uma mínima noção que aquilo não ia ser assim tão fácil, não ia ser canja. Mas depois desses meses passarem, as coisas começarem realmente a fluir, o meu trabalho também começar a ter muitos melhores resultados, acho que foi a partir daí que eu disse: não, ainda bem que eu fiz esta escolha, eu estou mesmo no caminho certo, eu estou muito contente. Portanto, eu parei, olhei e disse: não, Mafalda, eu sabia que tu conseguias e tu realmente consegues. Apesar de eu ter duvidado ali e acolá, mas deixa lá. A gente duvida ali um bocadinho, mas não, a dúvida, a nossa confiança é maior que a dúvida e isso tem que ser sempre muito bem ponto assente. Qual é o maior sonho que ainda ninguém sabe? Então, assim, as pessoas muito próximas a mim sabem mais ou menos o meu sonho, que é, não é trabalhar, ou melhor, o meu sonho não é trabalhar nesta área, ou fazer unhas, limpezas de pele, eu quero muito é dar palestras. Já confidencializei isso contigo. É que eu quero muito dar palestras sobre... Temos que expor essa vida para fora, para o mundo. Temos que expor. E eu, desde nova, eu sempre gostei muito de microfones, palcos, tanto na minha papo, estava muito à vontade. E eu sempre soube que isso era para mim, era isso que eu queria ser. E é nisso de palestras, eu quero muito falar sobre como me posicionar, como ser a mulher empreendedora, ser uma boa, tipo, estás a perceber o que eu estou a querer dizer? Seres empoderada, seres aquela mulher em que as pessoas olham, que mulher, tipo, mulherão mesmo, fez o caminho dela, fez o trabalho dela, é reconhecida, tipo, e hoje em dia está-nos aqui a tentar mostrar-nos como ser assim. E é isso que eu quero ser, dou outra vez um exemplo da Marta Paixão, que ela faz isso hoje em dia, e é isso que eu quero também, deixando um bocado depois à parte o mundo das unhas. Claro que depois também quero montar um salão. Também dá para juntar, ligar, por exemplo, a Marta Paixão, ela fala realmente sobre posicionamento, mas não deixa de ligar à sua história das pestanas, sim, claro, e também das formações dela, sim, é muito aí que eu quero chegar. O que nunca vais permitir que te façam? Nunca vou permitir que me façam como profissional, ou seja, clientes para comigo. Sim. Nunca vou permitir que me desrespeitem por mais da idade que eu tenha, porque lá está, existe muito isso dos olhos assim de lado, ou de ai, mas e aqui? Ai, mas e lima assim? Ai, mas não, isso eu não vou. Antes eu calava-me, hoje eu não faço isso. Hoje, se a pessoa está a querer mandar o meu trabalho, se eu sei aquilo que eu estou a fazer, a pessoa não vai mandar o meu trabalho. Eu vou colocar ali uma barra, vou colocar um travão na pessoa, porque a pessoa não vai fazer de mim uma criança pela idade que eu tenho, porque eu não sou nenhuma criança e o meu trabalho não merece sequer essa definição, essa descrição. Não. Achas que as mulheres ainda têm necessidade de aprender a acreditar nelas próprias? Sim. Eu acho que a pessoa em si, eu acho que é o ser humano em si. Mas mulheres também, a gente duvida muito. Duvida muito também pela comparação.
Também pela comparação de pessoas de fora. A gente se calhar compara o nosso conteúdo com o conteúdo brasileiro, que não tem comparação, não é? Porque eles são muito mais Eles são avançados muito mais que nós. avançados, tudo que a gente está a trazer, importar agora deles, lá já está a acontecer há anos. Lá está, a única coisa que agora dá é nova é Bershka, que, Sério? que a gente já tem aqui há muito tempo. Mas sim, a Na área gente da não pode, beleza. a gente não pode comparar. Vamos E nós, inspirar-nos, que Sim, devemos, que devemos, tanto sim. em quem vem primeiro, claro. Sim, a gente tem nas que viver da tendências, inspiração, sim. Nada se cria, tudo Nada se transforma. Tudo se transforma, exatamente. Mas comparar-nos nunca, porque eles... Eles estão há anos, mil anos à nossa frente, isso é. Mas também é assim, temos que colocar um ponto que muita gente não olha com esses olhos, mas em todos os países há profissionais bons e profissionais maus. Não é porque é brasileiro, Não. porque é americano, porque seja de que nacionalidade for, que é Obviamente. bom. Nós Obviamente. também temos profissionais bons Sim. aqui e eles também têm profissionais maus lá. Maus lá, exatamente. É assim, lá está, isso vai muito da dedicação de cada um. E claro que há pessoas dedicadas em todo o mundo, tanto no Japão como no Brasil, existem pessoas dedicadas no mundo todo e isso... E o Japão também já está muito avançado. A Coreia do Sul é das sim. coisas, na área da estética mais a nível de pele e cabelos, são das áreas bem mais evoluídas, sim. A tecnologia então é que Mas se claro, fala. se queremos encontrar boas formações para nós, Temos que ir na atrás nossa de área pessoas... temos que ir atrás de referências. Sim, é óbvio que sim, não vou fazer Formar uma com formação com qualquer qualquer uma, pessoa. sim, se a pessoa nem sequer tem um historial, o mínimo, já nem estou a dizer que me passou a Marta Paixão, eu até faria uma formação de pestanas, sem ser com a Marta Paixão, e apesar que ela é muito Conhecida. bem, E né? posicionada, sim. Mas hoje em dia já há outras referências. Já existem muitas outras referências, exatamente é isso, eu estou a dar a referência dela porque é uma inspiração que eu tenho minha mesmo e é uma grande imagem de marca agora, né, no nosso Portugal e arredores. Mas já tornamos a voltar àquilo que estávamos a falar há um bocadinho. Da comparação. Não é também, da comparação, muita gente se compara. Mas que não precisamos, por exemplo. Claro que o sonho de toda a gente que entra na área das pestanas é ter uma formação com a Marta Paixão, mas nem toda a gente tem essa possibilidade. Essa possibilidade, sim, óbvio. Existem outras referências, se calhar. E referências que se calhar também foram formadas por ela. Sim, claramente. Muitas aí. Conheço muitas, sim. Boas, é só ir atrás da pessoa certa. É certo, exatamente. Claramente. E começares com o que tens. Sim, não é comprar um curso online. Ou fazer no YouTube, um curso no YouTube Não. e és formada, sim, mas a gente também se vê muito, lá está, é hoje em muita dia. consistência e a dedicação e o esforço também, isso. Qual a frase mais dura que já ouviste sobre o teu trabalho? Assim que te doeu? A frase mais dura do expressão? É assim, que eu não consigo olhar para as coisas e dizer que elas, é duro ouvir isso. Porque quando é duro ouvir é porque é verdade. E se é duro é porque a verdade dói. Costuma-se dizer isso. A verdade dói. Por exemplo, se for a questão da idade, que no a idade, início custa-nos, se for uma expressão que desdenho com a nossa, ou frase que desdenho por causa da nossa idade, não é verdade e não temos que acatar. Claro que se for sobre o nosso trabalho, é isso? Sim. É isso, eu acho que vai mais por aí, sim, vai mais por aí, só pela idade. Mas apesar que nunca me disseram, és muito nova para trabalhar assim. O que me dizem mesmo é, tão novinha, tão nova, mas só isso. Mas pronto, uma pessoa já ignora, sim. O que dirias a uma menina, rapariga, que quer começar, mas acha que não está pronta? Não, ela está pronta, sim, ela está pronta. Está Se pronta. ela já tem o bichinho, ela está... É isso, quando nós temos um propósito, nós temos aquela vontade que nem sabemos de onde é que vem, mas a gente quer muito algo. Isso já está incutido em nós e a gente só tem que avançar. Lá está, temos é que ter noção que vai doer um bocadinho durante um processo, mas é das coisas mais gratificantes que a gente tem ao longo do tempo. Portanto, se ela quer começar, começa. Sim, já, ontem. O que é que achas que as mulheres precisam de ouvir mais vezes? Que és capaz. Que és capaz e só vai. Eu acho que faltou-me se calhar ouvir isto durante, quando era mais nova, que é tu és capaz de qualquer coisa, porque fui sempre eu a dizer-me isto a mim mesma. Ou seja, eu sempre, qualquer coisa que me acontecia, ou eu estava mais triste, ou algum problema, eu dizia para mim mesma sempre, tu és capaz, o que é que tu não consegues? Eu chegava, olhava ao espelho, isto não hoje acontece, eu olho ao espelho e digo, o
Porquê que tu não consegues, Mafalda? Tu consegues tudo. Portanto, tu és capaz e tu vais conseguir e levanta-te e bora. Portanto, eu acho que é muito por aí. Se tivesses que resumir esta fase da tua vida numa frase, qual era? Grata, feliz. É muito positivo. Acho que tudo numa onda positiva, sim. Que frase é que define a tua vida atualmente? Caótica. Um bocado caótica. Eu estou naquela fase de não me incomodar com o que está à minha volta, ou seja, com pessoas, sejam pessoas da minha vida pessoal, amigos, pessoas mais íntimas, familiares, clientes também. Eu estou numa de não me importar, não me vai afetar. Eu coloquei isso na minha cabeça porque só eu só me afeto se eu quiser. Tu só me vais afetar se eu quiser. E se eu me permitir isso, é mais isso. E eu deixei de me permitir. Eu permito-me sim a ser feliz, permito-me sim a viver o meu dia-a-dia, permito-me sim a sentir-me realizada, a realizar aquilo que eu quero. E o dia-a-dia a gente vai, sim, a gente vai por aí, portanto eu estou super feliz com o meu dia-a-dia, com a minha vida agora. Apesar de estar caótica, mas é um caótico saudável. A gente é um caótico, a gente ri, a gente conta e diz, realmente está tudo assim um caos. Mas é um caos que estou tranquila, assim, acho que pela primeira vez na vida, poderei dizer, em toda a minha vida mesmo, poderei dizer que estou na minha fase com mais paz possível. Acho que nunca senti tanta paz interior e exterior do que agora. Se tivesses que deixar uma mensagem lá para casa, ou uma frase que gostavas que te relembrassem, qual é que era? Que a idade é só um número, a idade não define aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é como profissional ou até mesmo como pessoa, e que se a gente tem algum propósito, algum desejo muito grande, é não esperar tempo, é avançar, concretizar e ser muito feliz, que isso é o que nos move. Obrigada por estarem desse lado, de certeza que vão aprender muito com a Mafalda e vamos acompanhá-la nas redes sociais para ver se vai começar a ser mais ativa. Prometo. Obrigada por estarem desse lado, um grande beijinho e até ao próximo episódio. Pronto, aí agora vamos levantar que estou com peito. Pois, agora também tenho aqui este meu joelho com a perna deste lado, que Jesus, demais. Opa,